Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o programa Economia e Desenvolvimento desta semana. Oferecimento aí da Coperpua, crédito cooperativo para municipários, a sede própria da Coperpua ali na Alberto Bins, 325, nono andar. Um abraço ao Túlio, né? Tivemos lá um contratempo, a Coperpua ficou uns dias aí parada, até porque essa pandemia aí afastou alguns funcionários, o pessoal já de uma certa idade, mas uma boa volta, um bom retorno à Coperpua, ao nosso amigo Túlio, né? Que nós está apoiando aqui no Economia e Desenvolvimento. A IES Manutenção Predial também, que executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e também comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça um contato e também faça, claro, um contrato com a IES Manutenção Predial. Está aí o telefone 3276 3945. E Nardon Inazzi, auditores e consultores, 60 anos resolvendo problemas e trazendo resultados e a credibilidade para os seus inúmeros clientes aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e também fora, porque o Nardon Inazzi trabalha também fora do Brasil. Vilmar Govinatsky, uma boa semana. Uma ótima semana, Silvio Lopes, com os nossos convidados aí, trazendo informações de uma semana que eu acho que promete ser a última semana fria do inverno. A última semana fria do inverno e esperamos, né, que a partir daqui das próximas 2 semanas, começa setembro, e tem um filme chamado Quando Setembro Vier, né? Tomara que traga também, além da primavera, bons dias maravilhosos, sol, alegria, o desabrochar de uma nova vida, depois dessa questão da pandemia aí, que mais do que o perigo da pandemia foi a forma como ela foi tratada. Mas isso aí será questão que a gente vai tratar nos próximos programas, porque, lamentavelmente, a pandemia trouxe também o lado assim tão perverso, tão despreparado das autoridades ao tratar com ela. Quer dizer, as coisas não precisavam ter sido como foram, e nós vamos, a partir de agora, claro, nessa retomada que vamos ter, né, Vilmar, vamos ter assim a exata dimensão da devastação econômica, de empregos e de vida daqueles que proporcionaram, falando que saíam em favor da vida e da ciência, mas proporcionaram a desgraça de milhões de pessoas. E aí, Vilmar? Pois é, esta pandemia vai nos deixar algumas lições, vai nos dar alguns ensinamentos, né? Agora, eu acho que o maior ensinamento, Silvio, é justamente aquele de que a corrupção ainda continua no país. Muito embora tenha, assim, uma série de ações de Polícia Federal, Lava Jato, etc., mas, infelizmente, se viu que, com a pandemia, houve muito uso e abuso do dinheiro público. Na verdade é o seguinte, né? Também nós não podemos só atribuir isso à cultura da população, mas, sobretudo, e aos políticos, mas também a todo o nosso procedimento ao escolher homens públicos para tratar da coisa pública, tratar das nossas vidas. Vejam, as pesquisas de opinião ainda colocam entre os preferidos da população brasileira o maior ladrão que produziu esse país, que é Luiz Inácio Lula da Silva e a sua torpe equipe. Quer dizer, eles ainda estão na simpatia de milhões e milhões de brasileiros. Quer dizer, então esse país tem que ter uma grande revolução cultural, ética e moral, para podermos daqui a pouco, lá, quem sabe daqui a uns anos, ou algumas décadas, se prosseguirmos nesse caminho, né, depurando a sociedade, termos verdadeiramente a condição de nos transformarmos numa grande nação. Bom, vamos começar a nossa Economia e Desenvolvimento com o que é de sempre, né? Conversando sobre contabilidade. E aqui recebendo nosso grande Giovanni Colorado. Hoje, agora temos que admirador do Cudê. Olha, esse é galo. Presidente do Sinduscom? Sindiconta, desculpa, Sinduscom da Construção Civil. Sinduscom, não, que poderá ser daqui a pouco. Poderá ser daqui a pouco, né? Ele tem jeito, esse cara aí tem jeito de líder, olha só. E da APROCON, né? Agora sim, acertei. É verdade. Não, ele é, aliás, dizem que o fruto não cai longe do pé, não é isso? Então, o Salésio D'Agostinho, o pai dele, sempre foi uma grande liderança, continua sendo no Brasil e no Rio Grande do Sul, sobretudo, e o Giovanni representa também esse veio, assim, familiar e profissional, não é mesmo? Não, é uma família realmente, assim, quase que imperial, né, Silvio? Porque tem o Juliano D'Agostinho, que também é irmão do Giovanni, filho do Salésio, nos traz aqui importantes
informações sobre a área trabalhista, não é? O Giovanni sobre a área tributária, o Salésio nos dá uma aula magna, enfim, né? Tem mais alguém na família na área contábil, Giovanni? Na área contábil, o tio do Salésio, ele é contador, né? Sim. Ele trabalha com a área de auditoria, né? Tem um escritório super bem conceituado. Acho que foi um dos principais personagens que fez com que o Salésio se tornasse contador também. Influenciador. O influenciador. Bacana. Tá certo. E o tema de hoje, mãe? Olha, pois, ô Giovanni, há uma pergunta de uma contadora fora do estado, do Paraná, e a Flávia Dornelles, e ela faz uma pergunta muito interessante, uma pergunta até complexa, viu? É para ti aí, tu te puxar, viu, Giovanni? Por que a depreciação acumulada é contabilizada em conta redutora do ativo? Esta é a pergunta da contadora. Muito bem, boa semana, senhores. Um prazer estar participando desta mesa. Estamos perto aí da Estação das Flores. E nunca foi tão desejado que o tempo passe rápido, não é? Por causa dessa pandemia e de tudo que está acontecendo. Esse mês de agosto a gente está aí no 5º mês, dá para se dizer, começou em abril, né? A pandemia, e parece que a situação não tem fim, né? Aqui em Porto Alegre ainda estamos na bandeira vermelha, faz muito tempo, né? Mas, enfim, vida que leve, vamos torcer aí com a graça de Deus que a gente possa sair dessa o mais ileso possível, né? Buenas, sobre a questão da Flávia Dornelles. Muito oportuna a questão, e eu trouxe aqui algumas anotações sobre o tema. Bom, o imobilizado, dá para a gente dizer que são aplicações em bens corpóreos, né? Aplicações em bens corpóreos destinados ao uso da empresa. Pela legislação fiscal, esses bens precisam ter ali o tempo de vida útil estimado superior a 1 ano e o valor a partir de 1.200, o valor unitário a partir de 1.200. Quer dizer, por exemplo, que a aplicação na compra desta xícara, essa bonita xícara que está na mesa do Silvio Lopes, na frente do Silvio, que ele não está à venda. do Silvio Lopes. Sim. Faz de conta que está. Né? Não, exatamente, por não estar à venda e ser de uso da organização, em tese ela poderia ser um ativo imobilizado, não é? Só que o valor dela é muito inferior a 1.200, em tese, não é? Então ela pode, pela legislação do imposto de renda, ser contabilizada direto como uma despesa, né? Sem precisar ativar ela, se for uma xícara individual, né? É claro que para um restaurante, por exemplo, que necessita para a consecução da atividade de várias xícaras, então tem que se somar os valores, né? E muito provavelmente, então, esse conjunto de xícaras que é necessário para o uso da empresa, né? Para a consecução da atividade fim da empresa, nesse caso ele deva ser imobilizado. Mas no nosso exemplo da xícara, então, a aquisição, o preço da aquisição dessa xícara pode ser contabilizado lá como despesa. No entanto, com relação, por exemplo, a um outro exemplo, essa mesa que nós estamos aqui contando com ela na apresentação desse programa. Essa mesa, o tempo estimado de vida útil dela é superior a 1 ano, perfeito? E o custo de aquisição dela foi superior a 1.200. Então, nesse caso, a gente contabiliza essa mesa como um ativo imobilizado aqui dessa nossa organização. Todavia, essa mesa, com o passar do tempo e com o uso dela, ela vai perdendo valor, perfeito? E essa perda do valor derivado do uso, do tempo, do desgaste dela, ela também sofre uma contabilização, e essa contabilização ela se dá através de uma conta redutora do ativo chamada depreciação acumulada. E aí vem o questionamento da nossa colega. Por que se utiliza uma conta segregada do ativo, redutora do ativo, de depreciação acumulada para registrar a perda de valor dessa mesa? Por que a gente não contabiliza direto na conta que é objeto do registro da própria mesa? Perfeito? Uma das respostas é a seguinte. Vamos imaginar que, ao longo do tempo, nós contabilizássemos o valor da perda, o valor do desgaste dessa mesa na própria conta. Chegaria um momento em que a conta ficaria com saldo zero e desapareceria do nosso balanço, não é? E a pergunta, mas a mesa deixa de existir por causa disso?
um bem corpóreo integrante do imobilizado, ele deixa de existir depois de ser realizada integralmente a depreciação? Não, ele não deixa de existir, ele continua lá. Mesmo depois de depreciada integralmente a mesa, nesse nosso exemplo, ela vai continuar existindo. A empresa pode vender ela, em tese pode continuar utilizando ela se ela está em condições. Então é por isso que ela não pode simplesmente desaparecer do nosso ativo. Então, por causa disso, nós utilizamos contas distintas. Então vamos imaginar que o preço de compra dessa mesa tenha sido 5 mil. Ao longo do tempo foi utilizada as taxas de depreciações admitidas e a depreciação acumulada dessa mesa está em 5 mil. O valor residual é zero. Mas para quem pega o balanço para olhar, quem vai analisar o balanço vai ver que está lá o bem da mesa 5 mil e a depreciação 5 mil. Mas a mesa existe e está lá. Então é por isso, essa é uma das respostas pelas quais nós mantemos segregadamente uma conta de depreciação acumulada. Deixa eu te perguntar, Giovanni, antigamente se falava em valor residual justamente para não desaparecer do ativo o bem. Se depreciava veículos em 5 anos, imóveis em... Enfim, cada tipo de bem tinha um tempo, um período de depreciação e ficava o valor residual. Justamente para que esse valor residual não desaparecesse o bem do ativo e, ao mesmo tempo, também não tivesse influência sobre a questão da declaração de renda, etc., né? Da Receita Federal. Isso é uma modificação, uma transformação, a história da conta redutora, e este valor que fica lá no bem, o valor integral, não influencia depois na questão da declaração de renda da empresa? Sim, na declaração de renda da empresa, as pessoas jurídicas elas prestam contas para o governo e elas apresentam para o governo o rol, o inventário, né, dos elementos do ativo, dos elementos do passivo, o patrimônio líquido. E no rol dos elementos do ativo tem lá o valor de compra dos bens integrantes do imobilizado e uma subconta do imobilizado credora chamada depreciação acumulada do ativo imobilizado, que também ele é segregado. Então isso também consta, inclusive... deve constar também nas notas explicativas das demonstrações financeiras, né? O detalhamento das depreciações relacionadas aos respectivos bens, não é? E uma última questão, para responder o questionamento da Flávia, o Código Civil, se os senhores tiverem interesse, lá no artigo 187, inciso 1º, estabelece que essa depreciação acumulada serve de um fundo para reposição do bem. E parece não ter muito sentido, mas tem bastante sentido esse dispositivo na medida em que, quando nós contabilizamos, quando o contador contabiliza a depreciação acumulada, o que ele faz? Ele credita depreciação acumulada no ativo e debita o valor da depreciação acumulada na demonstração do resultado do exercício. Ao ter esse débito na demonstração do resultado do exercício, diminui o lucro. Diminuindo o lucro, é menos quantia disponibilizada para pagamento dos dividendos aos acionistas. Pagando menos dividendo e tendo aquela conta redutora do ativo destacada lá, cria-se ali sim um fundo para reposição daquele imobilizado que é necessário, em tese, ao atingimento dos objetivos institucionais da empresa. Que beleza. Esclareceu bem, né? Muito bom. Flávia, eu acho que está completamente esclarecido, né, o Giovanni? Importante essas questões que o Giovanni traz aqui, ó. Eu tenho muitos amigos contadores e eles têm um cuidado muito especial em ouvir esse espaço aqui, porque, na verdade, assim, alunos, por exemplo, Giovanni, tu deve ter essa experiência, nem sempre eles conseguem captar do professor esse tipo de coisa, de detalhamento, né? Que vão a fundo naquilo que é na prática, que exerce na prática. Então, realmente, a você que está nos assistindo, que também é dessa área, e que desfruta desse espaço aqui, é para isso que tem esse espaço aqui, onde conversando sobre contabilidade com pessoas que têm esse gabarito todo, esse conhecimento todo e essa forma bem didática, pedagógica de ensinar. Parabéns, meu professor. Então, muito obrigado pelas referências, né? Não é para tanto. E não, né? Combinamos também, não é para tanto. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizer, não, mas a prática é completamente diferente da teoria, não é? Mas a teoria ela é importante porque ela explica as coisas que a gente faz no contexto. Dá um embasamento conceitual de muitas coisas, né? Então é preciso ter esse embasamento conceitual da coisa, né? Para depois agir na prática. É isso aí mesmo. Bem essas informações que traz aqui o Giovanni, elas têm duas
vamos dizer assim, dois viés. Um é para os profissionais, o público-alvo entende essa linguagem, porque é uma linguagem técnica. E outra para os empregadores, os empreendedores, os donos de empresas, para verem quanto é importante uma assessoria contábil. É verdade. Porque é complexo mesmo. Porque ela evita que o empresário possa comprometer, inclusive, o próprio patrimônio da empresa e dele. Giovanni, obrigado, então, por esse belo espaço aí que tu aproveitaste muito bem, trazendo esse esclarecimento para a Flávia. Então tá, um abraço e tudo de bom, com saúde, fiquem com Deus. Muito bem, nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, não te desvaneça com a robustez ou formosura do teu corpo, que com pequena enfermidade, um vírus, por exemplo, se quebranta, desfigura e falece. Seja assim forte de espírito, e assim serás invencível, como apregoa Tomás de Kempis em A Imitação de Cristo. Mais que nunca, hoje, o uso de sua mente voltada ao transcendente para dentro de si será essencial para retomar a vida muito melhor e mais abençoada. Saiba, não há limites ao que crê, ao que usa a fé como pensamento e instrumento para o que vai realizar. Você e eu podemos tudo, é questão de ter essa consciência e ir à luta, porque realmente tudo te sairá bem. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, meu amigo Vilmar Govinatsky. Quando tu vê uma mulher, a gente é jovem, fomos jovens também, até hoje, né? Vê uma mulher, pô, gatona e tal, que avião, não é isso? Pois, quando se fala em avião, hoje nós temos um avião aqui, sabia? Uma empresária de aviação, vamos deixar claro isso, tá? Sim, hoje temos uma empresária que trabalha com aviões. Jéssica, que bom te ver, Jéssica. Tudo bem, Silvio, estava com saudade, bom revê-los. Nós também aqui do programa, estamos com saudade da Jéssica. A Jéssica, que você sabe que ela trabalhou muitos anos aqui conosco, tem essa companhia, esse conteúdo que ela passa, né? Sobretudo, foi na área do marketing que trabalhasse muito, né, Jéssica? Isso, inovação. E hoje ela atua na área de aviação agrícola, né? Esses aviões agrícolas, que exercem um papel fundamental. A gente sempre diz, né, Vilmar, que a agricultura do Rio Grande do Sul hoje, a brasileira, o agronegócio, o agribusiness, hoje é responsável por o Brasil se manter de pé, né? É o grande sustentáculo da economia, nos dando alimentos, né, fornecendo alimentos para a população e mundial também. O Brasil hoje, eu acho que o Brasil hoje, seguramente, o potencial dele é alimentar a humanidade toda, praticamente. Jéssica, que bom. Como é que vocês enfrentaram essa pandemia que, graças a Deus, parece que está pegando um jatinho e indo embora? Sim. Bom, primeiro cumprimentar o pessoal, né? Faz tempo que eu não venho aqui, mas queria agradecer a oportunidade realmente de falar num cenário de crise, né? Que o Covid trouxe, de muito aprendizado. Acredito que toda crise vem com muito aprendizado. A questão a alimentação, né? Essa parte foi beneficiada de uma certa forma, porque o pessoal parou mais em casa, se alimentou mais em casa. E a questão do arroz, especificamente, que é a área que eu atuo, né, a cultura que eu atuo com a aviação, a gente teve depois de 10 anos de crise, né, 10 anos do preço do arroz sempre sem subir, os insumos aumentando,
E a gente teve um recorde, né, pode-se dizer, nos últimos 10 anos, ele chegou de 60 a 100 reais, estava o preço do arroz. Então, assim, isso nunca tinha acontecido, pelo menos que eu me lembre, não tinha acontecido ainda, né? Então, e na verdade as pessoas, agora os arrozeiros estão super bem e tal, aí já querem aumentar preço, sabe? A gente não, e uma coisa que eu tô vendo é assim, não, eles não estão super bem, eles estão se recuperando depois de 10 anos de uma crise, sabe? Refazendo os seus negócios, muitos deles, exatamente, por um cenário que teve uma estiagem no Uruguai, na Argentina, porque o Mercosul também, de uma certa forma, prejudicou bastante o arrozeiro nesse sentido. A gente, lá o arroz vinha muito barato, e entre outros vários, né, fatores. Esse ano pode-se dizer que foi um fôlego, uma respirada, né? Então, e como a gente sempre diz, o campo não para, né? Não tem final de semana, não tem... Tem que ser quando o tempo pede. Cada vez o clima está mais louco. Eu me lembrei muito da Jéssica, o Vilmar, quando tivemos essa ameaça aí dos gafanhotos, né? Sim, dos gafanhotos. Aliás, o Vilmar foi acusado, foi parabenizado, que disseram que o Vilmar que espantou os gafanhotos. Eu não sei porquê, né, Vilmar? Que tu espantou os gafanhotos, mas tem uma lenda aí por trás de tudo isso aí que eu não vou trazer aqui na TV. Mas, de qualquer maneira, os gafanhotos ameaçaram, mas eles não chegaram... Sim, ameaçaram, eles chegaram mais perto da fronteira, eles não chegaram muito para a região que eu atuo, que é mais ali litoral, Bujuru, né, Viamão, mas foi, sim, mais perto da fronteira. Mas a tua área de atuação é mais aqui na zona sul mais para a região do litoral. Palmares. Assim. Isso. E como a gente diz, né... A gente não deseja isso de maneira alguma, por mais que a gente trabalhe com esse tipo de serviço, porque é uma praga e, como a gente disse, falir todos os nossos clientes não é, né? A gente quer realmente que evite isso, porque, na verdade, isso tudo é questão do clima, né? É o planeta se defendendo de uma certa forma e criando esse tipo de praga. E aí a gente tem que cuidar, é bem isso. E o legal é que, hoje em dia, também, o segmento tem uma questão de segurança de produtos muito forte, sabe? Então, isso também é bem importante para o ecossistema como um todo, né? Jéssica, eu sou filho de orizicultor, eu sou lá de Camaquã. Nós não tínhamos extensões assim a ponto de contratar uma aviação agrícola para fazer a aplicação de inseticidas. Nós tínhamos uma praga que o meu pai cuidava muito, com a questão da lagarta para o arroz. Arroz, E cuidava não só com inseticidas, né, apropriados, mas também com a própria irrigação para matar a lagarta. O que é mais atacado pela tua empresa, não é? Sim. Que tipo de inseto? A lagarta ainda é a maior. Ainda é a lagarta, Mas sabe que eu, como sempre, trouxe muita informação sobre inovação, né, Silvio? A gente está vendo agora, pesquisando, como eu digo, se for para trazer alguma inovação, eu quero ser a pessoa do segmento que trouxe a inovação. Por quê? Fiz um mestrado com foco nisso, né? Tô com uma empresa nessa na mão. E uma coisa que tu trouxe da lagarta, que eu achei super interessante, que eu li esses dias, já tem uma questão alguns cientistas que estão pesquisando tipo um perfume, um aroma que para a lagarta não se reproduzir solta um perfume, um produto diferente, assim, super orgânico, e aí o bichinho não se reproduz. Então, assim, olha que ponto a gente vai chegar, sabe? Ainda não está em larga escala, mas são coisas que estão sendo pesquisadas e que daqui a pouco... E não agride nada, sabe? Isso é muito legal, assim. Então, a gente está bem antenado nisso. Né? Assim como a questão dos drones, né, que tu tinha comentado. Tu estava falando de inovação, eu estava lembrando exatamente dos drones. Era a pergunta que eu ia fazer, Silvio. Tu tens quantas aeronaves hoje na empresa? Hoje a gente está atuando com 5 aeronaves. 5 aeronaves. E a questão dos drones aí, tu está pensando nisso? É evolução? Que tipo de benefício traz, enfim? O que eu comento sempre assim, é a questão de produtividade, né? O nosso foco é trabalhar com larga escala, então tem a questão do tempo, que hoje não tem vento, a temperatura ambiente está exata, então hoje tem que aplicar o produto, né? Então tem muito essa questão. O drone é difícil, hoje eu não posso falar que vai substituir, porque seria uma falácia até eu chegar, mas por questão de produtividade, por tempo, né, de resposta para a questão da operação. Porém, o drone, como eu falei, se for para trazer um drone para a região, eu que vou trazer. Porque eu acho que ele é uma visão complementar. Ele não vai substituir o avião. Mas se eu quiser limpar o valo do lado da lavoura, se eu quiser fazer outros tipos de serviço, né? Ou, sei lá, ficou algum risquinho, alguma coisa, um arremate. Avião, exatamente. Quem sabe desculpa te interromper, Jéssica, quem sabe poderá atingir até pessoas que não têm tanto poder de compra para... A questão hoje do drone, por que não vale a pena? Porque se eu for pegar ele só para atender um cliente pequeno, o custo dele não se paga. Porque... E, na verdade, até vou trazer uma polêmica aqui, porque tem poucas empresas que fazem isso. Eu já propus parceria com todas elas. A primeira empresa de aviação que procurou a empresa de drone disse,
vem trabalhar comigo, traz teus drones, vamos fazer um piloto, vamos testar o mercado. Eles não querem, eles querem te vender uma franquia de 300 mil, 400, o que é uma bobagem. Eles já podiam estar no mercado comigo, eles querem competir, sabe? Mas tudo bem, né? Temos que respeitar as visões. Eu estava super aberta e eu acho que é bem isso. Não existe fazer projeto sem piloto. Vamos testar na real, né? Para quem realmente usa. Então, assim, não vai substituir, porém é um complemento. E eu acho que todos os meus colegas de aviação, acho que tem que estar ligado, tem que estar próximo, né? Porque a gente quer oferecer, como eu sempre digo, eu não sou uma empresa só de aviação, né? Eu sou uma empresa de pulverização aérea. Se é de drone, né? Se é de avião, vai ser o que o cliente precisar, né? Jéssica, alguma das empresas que temos aqui, tem várias, acho que tem centenas de empresas, dezenas de empresas. Nós somos a segunda maior frota de avião agrícola do mundo. Do mundo, né? Isso é muito... Algum segmento desse sofreu, assim, digamos assim, que sofreu do ponto de vista financeiro, que na verdade isso afetou, ou todas elas conseguiram sobreviver? Olha, Silvio, eu posso dizer assim, é que a minha realidade, como tu sabe um pouco da minha história, já foi um pouco mais complicada, né? Sim, claro. Eu assumi uma empresa já bem enrolada, estamos, graças a Deus, cada ano indo melhor, se organizando, mas o segmento em si, ele sofreu muito porque teve uma onda de calote, porque os agricultores iam falindo e quebrando e daí não pagava aviação, né? Então, isso é um processo natural da cadeia. Mas eu vejo que, assim, eu vejo muitos amigos próximos, pessoas que, né, grandes amigos do meu pai que me ajudam muito até hoje, eu vejo que as pessoas estão se profissionalizando. Eu acho que esse setor, de uma maneira geral, está se profissionalizando. Tipo, eles estão tendo mais questão de indicadores, gestão de segurança operacional, é uma coisa que a gente foca muito, gente, tudo é questão de EPI, sabe? Se cuidar, usar os equipamentos, questão do alcoolismo, tem toda uma questão de gestão de pessoas que é bem forte para trabalhar a questão de segurança operacional, né? Tipo um aeroporto, imagina, é um mini aeroporto, né? É uma atividade perigosa, né? Isso, tem muito risco, e quando tem risco tem que ter o dobro de cuidado, o dobro de atenção. E onde eu estou batendo muito hoje em dia, assim, de conteúdo e reforçando é endomarketing, é comunicação interna. A gente que se preocupa que vocês cuidem da sua vida, sabe? Isso é muito louco, né? Mas é uma responsabilidade que a empresa tem que ter. Conscientizar os seus funcionários. Na verdade, isso é uma grande lição, né, que a pandemia nos trouxe, que é o fato de nós somos seres frágeis, né? Em primeiro lugar, esse vírus é invisível e ele fez essa devastação toda aí. Só lembrando o seguinte, né? Quer dizer, nós sabemos que existiu toda interesses difusos e tal, bem conhecidos, alguns deles, que deram digamos assim, uma importância muito acima daquilo que merecia a pandemia, do ponto de vista da pulverização nisso na mente das pessoas. Porque, por exemplo, a varíola matou 300 milhões no mundo inteiro, 300 milhões de pessoas, quando a população mundial era de 2 bilhões de pessoas. Ora, 300 bilhões de 2 bilhões dá... Né? Você só imagina o que dá, quase 20%, não é isso? Dá mais do que 20%. Então, trazendo isto para hoje, o que é 20% da população mundial de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas? Né? Seria mais de 1,5 bilhão morrendo, quer dizer, para a proporção do que a varíola fez. Mas, de qualquer maneira, é como tu disseste, todos nós, cada um de nós, tem que ter o cuidado com a sua própria vida. É verdade. Silvio, teve outra questão de inovação também, só para encerrar, a questão de como a aviação agrícola pode ser usada e é mal utilizada. Eu procurei o pessoal da Prefeitura de Porto Alegre, bem, tipo, vamos fazer um teste para aplicar o produto, né, nos lugares, em regiões, porque tu aplica muito mais rápido numa faixa, tem um controle. E achei muito legal, que procurei, eles super me receberam e tal, né? E logo na outra semana saiu na capa de uma revista de aviação que a Argentina usou a aviação agrícola para aplicar em praças e lugares. Então, achei muito legal, porque eu digo... E eu me ofereci, assim, como, né, vamos fazer um piloto, vamos testar, se for bom para nós, o que a gente tipo puder aula, ajudar. Coisa assim, não é? Exatamente, lavar o calçadão, fazer o telhado de hospital, onde fosse. E aí a gente vê que realmente tem uma falta de conhecimento eles acham que é uma chuva, sabe? Tipo, não, tem uma faixa, tem um controle, tem exatidão de sentir, sabe? É super... Parece que é só uma chuva lá perdida. Não, isso é super... Mas o que eu quis trazer, assim, mais uma vez, eu acho que se todas as empresas, isso eu acho que foi um movimento que eu achei muito legal durante o Covid, cada um se disponibilizar o que podia para ajudar, sabe? Eu acho que isso foi... Óbvio, depois já vira uma questão de marca, né? Todo Jornal Nacional, cada dia uma empresa. Mas eu acho assim, o importante é que isso mobilizou o que tem de melhor, né? Ajudar e... Jéssica,
seja bem-vinda novamente ao programa. Obrigada. Aqui estamos à disposição. Eu sei que tu não poderá vir a todos os programas, né? Mas quando puder vir aqui porque traz essas informações, né, Vilmar? Informações importantes, né, que, sobretudo, despertam o interesse das pessoas e trazem muitas lições que eu acho que nós estamos precisando hoje tirar lições do episódio todo para termos uma vida mais sadia até, né? Porque essa questão, assim, que a pandemia nos trouxe é o cuidado que nós temos com a própria mão, né? Onde a mão, tu sabe muito bem, né? Os órgãos aqui da boca, do nariz, eles também são focos de infecção para nós e para o ambiente todo. Então, nos trouxe essa consciência. Obrigado, Jéssica. Obrigada a vocês pelo espaço e estamos à Até a disposição. próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu parceiro Vilmar Govinatsky, hoje os convidados são teus aqui, vamos nos apresentar o nosso convidado. Olha, né? Silvio, nós estamos aí com um repertório diferente no programa Economia e Desenvolvimento, trazendo música, trazendo alegria. E isso é também a economia e desenvolvimento, né? Isso é desenvolvimento da cultura, principalmente, né, Silvio? Nós precisamos muito do desenvolvimento da cultura, estamos saindo da pandemia, precisamos entusiasmo, né? Então, estão aí o Conrado e o Ivan. Conrado Maleski e o Ivan, que é chileno. Letelier. Letelier era um jogador da seleção chilena, não era? Sim, Letelier. Letelier era um atacante, se não me engano, não é isso? Um ponta esquerda. Muito bom, por sinal. Não, eu me lembro, quando falasse Letelier, eu me lembro, o ponteiro da seleção chilena. A seleção chilena que teve grandes jogadores e uma grande seleção que foi também, né? A seleção chilena. O Silvio Lopes foi um grande repórter, jornalista e repórter de futebol, entrevistou personalidades. Figueroa, tem até fotos. Uma das personalidades, Elias Figueroa, outra, o Rei Pelé. Pelé, Tostão. O Figueroa foi um grande zagueiro chileno. A gente fala, o Figueroa, na verdade, é o seguinte, diziam que ele dava... Na verdade, o Figueroa tinha um corpo que ele se impunha, né? O zagueiro que se impunha. Sim. Ele tinha técnica, ele sabia sair. Ele foi o cara que inventou o comprimento na pandemia do coronavírus, com o cotovelo. É um cara futurista, né? Ele era além do seu Visionário. tempo. Visionário. Conrado, que bom tê-lo aqui, o Ivan também. Estavam tocando é muito legal, né? E sobretudo num momento como esse, esta parte anímica, né, que a gente traz aqui para você, porque nós vamos precisar ter ânimo, ter motivação, assim, reconquistar valores para poder enfrentar o pós-pandemia, né? Exatamente. Conrado, tu gostas muito de nativismo, gosta muito de música regionalista, música também, nossa música sul-americana, compõe o grupo que é o Sicures, não é? Esse grupo chileno, não é? Então, muito bem-vindo aí tu e o Ivan, não é? Para falar um pouquinho para nós como está a nossa música nativista, a nossa música não só tradicionalista gaúcha, como a música aqui do nosso Cone Sul. Sim. É isso aí, meu amigo Vilmar e Sérgio, um prazer estar no Silvio. Sérgio e Silva, a mesma coisa, cara, me chama Sérgio, Silva. Até de Clóvis me chamam. Tudo bem. Foi o Clóvis, o cara diz, foi o Clóvis. Quem que foi? Foi o Clóvis. O Clóvis, é verdade. Mas assim, o que acontece é o seguinte, na realidade a música, a cultura está contida naquele contexto geral de qualquer segmentação, né? Porque ela faz parte da economia também. E agora, mais que nunca, tu me falaste de música nativista, por exemplo, os festivais esse ano, eu vou dar um exemplo da minha terra natal, lá de Cruz Alta. Cruz Alta, esse ano foi a Coxilha Nativista número 40, em julho. E o único ano que não saiu
presencial, né? Mas eles fizeram a coxilha virtual, onde teve apresentações, palestras do pessoal da região lá, músicos do Rio Grande do Sul. Então foi uma iniciativa muito boa. E eu acredito assim, ó, que vai haver uma implosão grande cultural, porque o pessoal que está em casa está com sede, uma sede grande de escutar uma música, uma poesia, de ir num acampamento, numa semana farroupilha ou não, entendeu? Então isso aí, para mim, tá incluída nesse contexto geral, né? E essa música que vocês tocam, ela toca muito na parte anímica das pessoas, né, Gilmar? Sim. Está ouvindo aqui agora, realmente isso aí é uma coisa que vai ser necessária hoje, né? Para pessoas recuperarem esse lado, digamos assim, emocional, autoestima, autoestima e tal. Autoestima do pessoal. Funciona muito, né, Conrado, nesse Sim, aspecto, né? Está muito abalada a autoestima do pessoal, porque o pessoal está em casa. Por incrível que pareça, o pessoal não teve essa experiência assim. Tem gente dizendo assim, pô, eu não aguento mais ficar em casa com meus filhos, filhos pequenos, porque eles pegam os filhos de manhã, largam na escola e pegam de noite. Então, eles estão vendo experiências novas. Isso aí está sendo bom, nesse lado está sendo bom. Né? Sem dúvida. Ivan, e a tua vinda para o Brasil faz tempo? É realmente um pouco. Não é muito pouco, não? São 40 anos que estou morando aqui. 40 anos. Toda a família está E o teu grupo, os Sicures? Os Sicures têm uma trajetória de 30 anos, né? 30 anos. Já passaram N pessoas no grupo. O que significa Sicures? Sicures é um grupo de tocadores de sicus. Sico é aquele instrumento que se chama zamponha, né? No lado espanhol colocaram zamponha, mas é sicus. São várias taquaras, várias bambus paralelos um do outro. Sim. É um sicus. O grupo Sicures é um grupo de tocadores de sicus. E quantos elementos são? Quantas pessoas? Hoje, compõem? atualmente, somos 4. 4. Tu não toca nada, né, Vilmar? Olha, eu tentei, uma das maiores frustrações que eu tenho, eu tentei de tudo, não deu certo, né? Fiquei só na pedrinha na água. Isso aí, só tocando pedrinha tu só na água. toca flauta nos gremistas quando pode, né, cara? Mas Nem ele- sempre tu pode. Pois olha, dados os últimos resultados, até estamos podendo um pouquinho, viu? Parece que toca instrumento de corda também, né? Sino. Sino, eu já era coroinha lá em Camaquã. Aí, gente, era coroinha. Isso aí. Coroinha, o que deu isso aí, né? O que foi isso aí? E o Conrado se integrou no grupo Sicures, embora seja de Cruz Alta, não tem nada a ver com o Chile. Não, mas a gente tem muita parceria há muito tempo com o Conrado. A gente conhece ele mesmo lá da própria Coxilha, né? E ele teve a oportunidade de vir a Porto Alegre, bueno, convidamos ele. Bom, como nós não combinamos nada nessa entrevista, né? Tu só me apresentou o pessoal aqui. tudo O Conrado eu já informal. conhecia de nome e tal. Foi um prazer muito grande conhecer o Ivan e agora saber que ele tem essa procedência chilena. Eu gosto muito do Chile, né? O Chile é um país diferente, aqui no Cone Sul, né? O Chile é um país mais desenvolvido. Eu posso dizer isso aí porque a gente conhece a economia chilena, conhece a tradição chilena e conhece aquilo que hoje é digamos assim, o inspira os chilenos, que deveria nos inspirar também. Mas vocês fazem shows também, né? Sim, a gente faz. Agora a gente está meio Sim, tá parado meio parado assim. por A causa gente da está fazendo pandemia. algumas lives assim para o pessoal que pede para alguma campanha para arrecadar. Com certeza. Arrecadar alguma cesta básica, alguma coisa. Se o pessoal precisar, a gente está à disposição. Inclusive no consulado chileno, né? Já mensalmente está sendo distribuído cestas básicas para os imigrantes, beleza. né? Né, Ivan? Nós somos só os chilenos, né? Eles estão ajudando todas as etnias. A comunidade todas, toda, a comunidade a toda. comunidade Né? toda. Nós vamos colocar o telefone aí do consulado chileno, tu tens, depois nós vamos colocar aqui no vídeo, para as pessoas que querem, né, fazer essa caridade, ajudar os irmãos mais necessitados neste momento. Bom, eu quero dizer o seguinte para vocês, o Conrado e o Ivan fazem show, nós vamos colocar também para vocês, porque eu ouvi agora a música deles e recomendo. Agora está passando a coisa aí, vão fazer o show, porque animar as pessoas, isso é a coisa mais importante que tem, né? Trazer de volta para as pessoas a motivação para vencer, porque nós, quem tem fé, o que é a fé? Fé é a certeza que tu vai fazer uma coisa que tu vai resolver isso, tu vai atingir o teu objetivo, isso é fé. Então, vocês que têm um pouquinho de fé, vão despertar para isso. A música nos desperta muito para isso. Então, olha aqui, vamos colocar para vocês como fazer o contato com essa dupla espetacular. Eu ouvi a música deles agora, que nós vamos terminar o programa com ela,
e vocês vão ver que vale a pena, né, Vilmar? Vale muito a pena. Tu faz também música tradicionalista gaúcha, Conrado? Eu sou mais do ramo assim, tradicional, que eu digo mais do ramo nativista, que é uma música mais de pesquisa, mais festivaleira, né? Eu gosto muito de participar de festivais de música nativista. Isso aí. Bom, agora tudo vai recomeçar depois disso aí, né? Sim, vai começar. Né? Sempre tem um recomeço, né? O que vocês vão nos brindar agora, no final do programa? Nós vamos fazer o seguinte, se o nosso amigo permite, nós vamos fazer um jabazinho aqui da Casa do Violão, que fica na Galeria do Rosário, né? Casa do Violão, Galeria do Rosário. Dizendo para os amigos aí que estão em casa que às vezes a mulher quebra o violão na cabeça dele, pode levar o violão, juntar todos os pedacinhos que a gurizada, em 2 dias tá o violão. Pode quebrar violão, pode quebrar mais violão também. Pode quebrar à vontade, leva lá na Galeria. Tem gente que merece. Tem uma violada lá. Lembra aquele festival lá em 67, né? Morreu até o cantor aqui, ele morreu agora há poucos dias. Morreu. Que deu uma violada no. Mas no bom sentido, e tu sabe que está aparecendo muito um resultado desse ficar em casa, está aparecendo muito violão cheio de poeira lá para trocar, arrumar de novo lá nos guris. Beleza. Então vamos lá, qual é o nome da música? Canção com Todos. Canção com Todos. Vamos lá então. Para todo mundo refletir. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, pura raíz de un grito que libere mi voz. Su caudal, sol de Alto Perú, rostro boliviano y soledad, y un verde Brasil, de San Chile cobre mineral. Hugo del sur, hasta la instantánea América y total, una raíz de un grito que libere mi voz, ya está allá. Todas las manos, todas las voces, todas las manos pueden ser canciones del viento, cantar conmigo, cantar hermano americano, tu esperanza con un grito en la voz. É uma satisfação estar aqui no programa dessa gurizada, gente fina. Um grande abraço, um beijo no coração de todo mundo. Aí, obrigado, Conrado, o Ivan, muito obrigado. Vamos aplaudir, né? Obrigado. Sucesso a vocês. Aí. E olha aqui, ó, shows aí dele, do Conrado e do Ivan, vai passar para vocês. Faça o contato, vale a pena. Vamos recuperar a autoestima, vamos recuperar o otimismo e vamos recuperar essa fé maravilhosa que Deus nos deu, natural de Deus, para nós vencermos, sairmos vitoriosos. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Doença da escassez.
Quem tem a doença da escassez encara a vida como uma fonte limitada de tudo, como se todos estivessem disputando por algo que está terminando. É uma patologia que pode ser leve, média ou severa, mas em todos os graus de manifestação causa dificuldades de obter reconhecimento, crédito, poder ou lucro, pois focam constantemente no sentimento negativo da falta e mais escassez ainda obtêm. Além disso, a negatividade da inveja se torna preponderante e, apesar de expressarem verbalmente contentamento pelo sucesso alheio, se desesperam com isso, como se a vitória de alguém representasse o seu fracasso. É o pensamento de estar sempre competindo, onde só haverá um vitorioso. E com essa paranoia de competir e se comparar o tempo todo, chega a ter esperanças secretas de que as pessoas próximas sofram infortúnios, para que seus reveses o coloquem em seu devido lugar. Quem sofre da doença da escassez não aceita que as pessoas sejam diferentes da maneira que gostaria que fosse. E o excesso de competição faz com que integre grupos de pessoas mais fracas, que não o desafiam. E qualquer um desse grupo que se sobrepõe a ele, que ousar se sobrepor a ele, será considerado insubordinado e desleal. É muito triste sofrer dessa doença diante de um universo abundante. Vivemos em um universo ilimitado de recursos, não sendo preciso disputar nada com ninguém, a não ser consigo mesmo. A real escassez só existe na cabeça das pessoas que se concentram nela. Existe dinheiro, lucro, prestígio e reconhecimento para todo mundo. Muito bem, Vilmar Govinatsky. Hoje estamos recebendo aqui o Verde sempre é esperança. Verde da Esperança. Fazia algum tempo que a doutora Rafaela não aparecia, não é? Eu ia apresentar agora, já apresentou, já né? Apresentei. Doutora Rafaela Filtro, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada pelo convite, Silvio. Como é que estão as coisas? Agora a madrinha, né? Teu irmão que ganhou o bebê. Meu irmão ficou papai e eu vou ser... E eu ficando para titia, literalmente. A pergunta que eu não quero calar é o seguinte, quando é que a doutora Rafaela vai, né? Enfim, né? Ser mamãe. Pois é, por enquanto eu só sou mamãe de peludos, de cachorrinhos, né? E muito, é uma safra toda, né? É uma rebanho todo, uma gangue de cachorro, uma gangue, é verdade. Como é que está essa família? Quantos são hoje, Rafaela? Hoje eu tô com 3 no apartamento e mais um lá de Lajeado que está passando uma temporada aqui. São 4. Férias, a pandemia. Mas eles são comportadinhos no home office, lá ficam quietinhos, participam junto, ficam deitadinhos lá num cantinho. E é uma alegria ter eles dentro de casa também. Rafaela, a pandemia, é claro que mudou muito as questões da organização do trabalho, né, das ações do trabalho. Então, como é que tu está vendo toda essa situação, digamos assim, nós estamos quase que passando, acho que vamos passar logo essa pandemia aí. Como é que tu está vendo tudo? Silvio, eu posso dizer assim, a sociedade exige que a gente sempre tenha uma posição positiva sobre tudo que está acontecendo, né? Mas desde o início, assim, eu tive uma visão um pouco apocalíptica, assim, de tudo. Eu achava já desde o início que isso ia demorar a passar. E, de fato, está demorando, né? Talvez os planejamentos que foram feitos não foram tão efetivos, de maneira que a gente pudesse conter esse vírus e parar com esse abre e fecha de comércio, de indústria né, as escolas paradas, as pessoas tendo que trabalhar em home office porque tem os filhos em casa e tudo. Então, assim, mas por outro lado, eu acho que foi bom para que muita coisa evoluísse, né? Meu marido mesmo trabalha na área de TI e está tendo muita demanda porque todo mundo teve que acelerar a automatização de tudo, né? Então, as empresas vendendo no e-commerce e os bancos achando outras vias de atender os clientes. Então, quem já estava investindo nisso, eu acho que está colhendo frutos, né? O próprio judiciário, eu acho que acelerou o processo de digitalização dos autos físicos, né? Nós tínhamos 80% dos processos antes em papel, né? E esses processos ficaram literalmente parados durante todo esse período. E agora, então, o Tribunal de Justiça autorizou que os próprios advogados ajudem nesse processo de digitalização dos autos. Então, a gente agenda uma retirada do processo no fórum, busca lá, leva para a digitalização, encaminha para eles cadastram no processo eletrônico, no formato eletrônico. Então, tu consegue peticionar de casa, tu consegue enviar uma petição via sistema eletrônico, já cai lá para o juiz. Então, está se tornando menos burocrático em função da automação e eu acho que isso foi obrigatório ser acelerado em função da pandemia, né? E eu vejo isso como uma questão positiva.
Mas nesse processo que tu falas assim, de áreas de segmentação, que umas tiveram maior demanda, como é o caso que falaste da área de TI, do teu marido, e na tua área de advocacia, como é que vê isso aí, Rafaela? Houve também um acréscimo ou houve uma retração? Acho que houve um pouco de retração em função de que os processos físicos pararam, e como eu disse, 80% dos processos eram físicos, então a gente ficou um tempo ali sem saber meio como agir, né? Mas também aumentou a demanda, por exemplo, se já saiu notícias dizendo que as pessoas, em função dos conflitos familiares também, de estarem mais juntos, começa a existir mais conflitos, mais divórcios, mais demandas por alimentos, né? As próprias questões trabalhistas também. Teve um boom agora, né, em função da pandemia, esses vários decretos que o governo federal editou como medida de prevenção ao desemprego, né? Evitar o desemprego. Então, os advogados tiveram que agir nesse sentido, né? Então, falava-se nas ondas, né? A primeira onda da epidemia, a segunda onda da pobreza pelo desemprego, fechamento de empresa, a terceira onda seria da judicialização. Tu achas, então, que essa terceira onda está chegando? Acho que está chegando e não sei se nós já estamos entrando na terceira onda, porque está demorando essa segunda onda passar, né? E a gente está vendo assim que aos poucos agora o governo tem tentado retomar as atividades, mas quando isso acontece o número de contágio aumenta, né? Então ninguém tinha receita para isso, né, Govinats? O que fazer, né? Mas a gente teve casos, por exemplo, como Nova Zelândia lá, que fizeram um lockdown desde o início e conteram o vírus, né? Então, agora até teve uma notícia que chegou uma família lá na Nova Zelândia de 4 pessoas que vieram de viagem e estavam contaminadas de novo. Ela imediatamente já decretou um lockdown lá de 3 dias, tudo fecha, né? Eu acho que se a gente tivesse feito isso desde o início, talvez tivesse ficado 2, 3 meses ali fechado total, né? Talvez a gente não tivesse agora colhendo esse prejuízo do abre e fecha. Só que tem uma coisa, né? Eu vi uma matéria hoje da Nova Zelândia, eles fecharam os aeroportos, inclusive. Então, eles, de certa maneira, se protegeram também do contato externo. Claro, então, como é uma ilha, importante. né? Então é importante. Agora, com relação aqui, eu concordo contigo. Só que nesta época do ano, aí estão os dados, né, que confirmam, se previa que isso ia acontecer, né? Nós sabemos que junho, julho e agosto são épocas que, sempre digo assim, que Moisés, quando desceu do Sinai, já alertava o prefeito de Porto Alegre e o governador. Aqui o prefeito de Porto Alegre lá junho, julho e agosto vai ter um excesso de demanda em hospitais por causa da gripe, clima e tal. Só eles não sabiam isso. Quer dizer, e os dados hoje apontam que o número de mortes o ano passado, nesse período, foi menor do que está sendo esse ano. Quer dizer, eu concordo contigo, acho que foi uma má administração. Se fez coisas aqui antes, se antecipou coisas que não precisavam. Quando hoje, sim, de repente, se tivesse, aí sim, né, se justificaria isso. Ou se tivesse feito lá no início uma ação coordenada com o governo federal. Preventiva, né? Quer dizer, usar máscara, se cuidar, nunca se fez isso aí, né? Esse é o problema. Mas é que é uma coisa nova para todo mundo, né? Claro, então, e depois eu sempre digo assim, é muito cacique, né, Silvio? Todo mundo palpitando. Então, um quer que feche, outro quer que abra, um quer que se proteja, outro usa máscara, não usa máscara. O caso recente aqui, o prefeito e o governador questionando na justiça, né? O fechamento ou abertura. Né? Então, agora, só tem uma coisa, o Brasil é um país muito grande, né? Quer dizer, o Brasil quantas vezes cabe uma Europa no Brasil, né? Quer dizer, então o Brasil tem regiões, por isso que eu digo assim, cada região tem a sua peculiaridade, clima, isso influi muito na coisa. Então o Brasil não poderia ter um mesmo padrão de comportamento em relação ao coronavírus de norte a sul, tem que ter diferenças. E é essa administração que faltou. Eu penso assim, né? Eu não sou especialista na área, mas analisando tudo agora, eu penso que se tivesse feito já um lockdown no primeiro mês, fecha tudo, deixa passar só mantimento e fecha as fronteiras até dos municípios. Eu acho que a gente teria acabado com o vírus antes, não sei, né? E o conflito com a economia, Rafaela? Mas é que o resultado está sendo o mesmo, ou até pior. Né? Com abre e fecha Não, o abre e fecha, não tenho dúvida que o abre e fecha realmente é mais danoso. Dispensa funcionário e chama de volta e aquela, né? Então... muito problemático. O que se vê é justamente que esses erros, como o Silvio falou, eles ocorreram em todo mundo.
A Alemanha confessou que errou no início, a primeira-ministra Angela Merkel. A Inglaterra abriu desde o início para dar o efeito rebanho, depois fez lockdown. Então, os Estados Unidos, uma loucura, quer dizer, todo mundo errou. O excesso de confiança também eu acho que é problemático, né, Silvia? Porque, em geral, as pessoas têm aquela ideia assim, não, a gente vai achar uma solução e vai passar, né? Mas é um problema grave, que a gente está vendo que está se estendendo aí. E não tem vacina, assim, num curto espaço de tempo que vai ser eficaz para combater isso aí. Mas o STF transferiu para os municípios os governadores e tirou o comando do governo federal. Pois isso também teve outro problema. Eu acho que deveria ter uma orientação única e aí cada estado trabalharia em cima disso. Mas de qualquer maneira, a gente sabe, né, Rafaela, que vamos torcer, né, que isso aí passe de uma vez. Mas é claro que todo mundo tenta fazer o melhor. Mas... Há um século atrás, a gripe espanhola matou em Porto Alegre proporcionalmente, matou mais de 2.000 pessoas só em Porto Alegre. E 21.000 pessoas no estado. É só fazer as comparações, quer dizer, eu acho que o risco da pandemia é o risco que a gente tem que assumir. Tem que administrar, mas tem que assumir isso aí. Não é, vão morrer pessoas, vão morrer, até porque as pessoas não se cuidam. Tem pessoas com uma certa de patologias aqui, né, a maioria, e esse dado vai sair, a maioria das pessoas que morreram, mais de 70%, já tinham morbidades que qualquer uma gripezinha matava. Exato. É um problema de administração, né? E há quem diga que virão outras pandemias, né, com Silvia? certeza, Então, que com isso certeza. já sirva para a gente estar preparado. O mundo hoje é muito único, né? Quer dizer, nós estamos falando sobre as fronteiras, a globalização abriu todas as fronteiras, então nós estamos sujeitos a isso. Então, vamos torcer por uma vacina aí. Rafaela, obrigado. Volte de novo aqui para o nosso convívio, né? Porque é sempre legal. Eu sei que muitas pessoas falam para nós, né, que esse é um programa bom porque traz vários assuntos e a pessoa pode dissertar sobre o assunto que é a especialidade dela. E a Rafaela fala muito bem sobre esses assuntos importantes, aqui da área de trabalho, área civil, e acho importante isso. Sucesso, guria. Obrigada para todos nós. Aquela cachorrada lá, como diz o nosso amigo Bernardone, aquela cachorrada lá. Aquela cachorrada, mas é uma alegria dentro de casa. Que legal, que maravilha. Para passar por esse período é bom ter eles. É a cachorrada, então. Obrigado, Rafaela. Obrigada. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Até a semana que vem.